galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Domingão é Brasileirão 2018, 27ª rodada. Tivemos já jogos sábado, tivemos 3 jogos sábado, com apenas um gol. Tivemos jogos neste domingo já pela manhã, onde o árbitro foi horroroso. Jogo Palmeiras e Cruzeiro, o árbitro foi horroroso, deu um pênalti muito mal marcado. E hoje, nesse domingão, nesse 4 horas da tarde, tivemos aí 3 jogos, 4 horas da tarde. Atlético Mineiro Sport, Botafogo e São Paulo. Na verdade, 4 jogos, 3 não, 4. Santos, Atlético Paranaense, Internacional e Vitória. Então vamos lá para o nosso pré-jogo. Nosso pré-jogo, vamos falar do agora vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? Tinha caído para terceiro, pá. Agora é vice-líder, por quê? Tá com o mesmo número de pontos do líder, que é o Palmeiras, mas perde no saldo de gols. Estamos falando do jogo do Internacional, do Colorado, contra o Vitória. Vitória da Bahia, que agora está ali em 15º lugar, mas se tiver resultados ali, Ceará, Chapecoense e Vasco, um desses aí ganhar, o Vitória entra na zona do rebaixamento, né? Porque aí, quer dizer, na verdade tem que 2 ganhar. O Vasco ganhando, o Vitória cai para 16º. Se Chapecoense ou Ceará ganhar, aí o Vitória entra na zona de rebaixamento. Então vamos falar desse jogo. Quanto é que foi o jogo? 2-1 Internacional. Por este motivo, o Internacional é o vice-líder. Então vamos lá. Meus amigos torcedores do Sul e os torcedores lá do Vitória, da Bahia. Primeiramente, o juiz interferiu no resultado, sim. Meu amigo Colorado, eu sei que você está todo empolgado, empolgadaço, tem que estar mesmo, tem que estar. Mas deixa um pouco a empolgação de lado e vamos para análise fria. Análise fria. O juiz interferiu no resultado do jogo, sim. Interferiu. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Tá? O jogador dá 2 passos para fora da área e depois pula. Aí a bola bate. Não foi. E muito claro isso. Muito claro que não foi pênalti. Muito claro. O árbitro pode não ter visto, mas o cara que está lá atrás do gol, não serve para absolutamente nada. Nada. Porque se ele não percebeu que o jogador deu 2 passos para fora da área e depois pulou, tá fazendo o que ali? Tá ganhando sem fazer nada. Então interferiu sim. Só que aí eu sei que vocês vão falar, mas Magalhães, o gol do Camilo, ele não estava impedido. Sim. Mas isso só foi visto lá no tira-teima lá que a televisão fez, e mesmo assim não foi aquela coisa escrachada. Então, era uma interpretação que pairava dúvidas. Tá? O do pênalti não parava em dúvida, bicho. Ele estava pelo menos 1 metro fora da área. Mais ou menos parecido com o pênalti que o juiz deu no jogo Palmeiras e Cruzeiro. Mas aí eu sei que o torcedor vai falar, mas uma coisa compensa a outra. Se for pensar assim, é por isso que o nosso Brasil está no M que está. Um político de um partido roubou. O partido que eu vou votar, o político também roubou, mas aí o do outro também roubou, então compensa. É por isso que estamos no M que estamos. Porque um roubo compensa o outro. Na boa, não penso assim. Então o juiz atrapalhou, sim. Poderia ter atrapalhado o Inter, eu estaria aqui falando a mesma coisa. Se não tem o pênalti, muito mal marcado, e esse jogo é empate,
eu estaria aqui falando o seguinte: o Inter não merecia perder. Não merecia. O Inter jogou mais. No segundo tempo. No primeiro tempo o Inter não jogou quase nada. O tanto que a própria torcida vaiou. A própria torcida do Inter vaiou. Vaiou. O Inter não jogou nada. Os atacantes não conseguiram fazer nada, nem o Nico Lopes, nem o Potter não conseguiram fazer nada. Porque o estilo do Inter é mais força do que técnica. Mas no segundo tempo, o time do Inter amassou, imprensou o time do Vitória. Vitória não conseguia dar um passe. Uma falta de habilidade monstruosa do time do Vitória. Uma falta de habilidade danada. O gol que tomou de empate foi uma jogada bizonha do jogador. Pô, próximo à sua área, 2 jogadores marcando, ele vai tentar driblar. Ele tinha que ter tomado um esporro e ficar suspenso. O Carpegiani suspender ele. Não pode perder a bola ali. Pega a bola, dá um bico para fora pro time recuar. Não. Perdeu a bola, uma bola cruzada, o Inter empatou o jogo. O Inter tomou o gol, na verdade, numa falha. Por quê? O time do Inter é muito encaixadinho. Muito encaixado. Se uma peça sair, o time desarruma. E o Inter tomou o gol dessa desarrumação. Porque o Vitor Costa, numa cabeçada, se machucou, saiu sangrando. Ficou faltando um zagueiro ali. O esquema do Inter ficou uma bagunça. Foi jogado 2 bolas para dentro da área. Numa, o outro zagueiro, completamente apavorado, meteu um gol contra. Mas voltando ao que eu estava falando, se o jogo termina em empate, eu ia estar falando a mesma coisa. O árbitro interferiu no resultado. Porque eu ia estar falando o quê? Bom, o Camilo fez um gol irregular. Era um critério de interpretação. Só que aí eu ia estar aqui falando, bom, o árbitro interferiu, mas é um critério de interpretação. O tanto que só foi verificado que o Camilo estava em posição regular lá no tira-teima, negócio de um cabelo para lá, um cabelo para cá. Aí eu ia estar falando, pô, é uma questão interpretativa. Interpretativa. Eu sei que você, torcedor colorado, quando vê esse vídeo, vai estar falando, você está tentando menosprezar. Não. E antes de falar alguma coisa, vê o vídeo até o final, tá? Meu amigo torcedor do Inter. Eu tô feliz pelo Inter, mas eu tô analisando os pontos. Então primeiro eu vou falar desse ponto que o juiz atrapalhou. Ele atrapalhou pro Vitória e poderia ter atrapalhado pro Inter. Mas não me venha com papo, uma coisa compensa a outra. Então, o pênalti que não foi compensou o gol que valeu do Camilo. Pô, é por isso que o Brasil tá nesse M. Porque quer compensar um erro com outro erro. Ah, não, eu errei, mas o outro também errou. Não pensa assim. E ninguém vai me fazer pensar assim. Um erro não justifica o outro. Compensação de erro. Isso o juiz aqui no Brasil faz muito. Ele erra, descobre que errou, ele tenta compensar. Provavelmente, alguém bateu no ouvido dele. Não tô menosprezando a Vitória. Mas alguém bateu para ele, olha só. Já passou aqui na televisão que o gol do Camilo ele tava legal, hein? Isso não me surpreende. Porque o pênalti foi muito mal marcado. Mas muito mal marcado. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos para o jogo em si, onde o juiz atrapalhou menos um pouco. Apesar que o juiz atrapalhou muito, ele deu uns cartões meio sem nexo, umas faltas que não foram faltas. O juiz foi ruim. Os dois juízes, do jogo do Cruzeiro com o Palmeiras, o juiz foi horroroso, esse também foi outro horroroso. Mas vamos lá. Primeiro tempo do Inter. Fraco. Inter muito nervoso. Acabou tomando um gol com 1 minuto, 1 minuto e meio de jogo. Não foi nem ataque, assim, a jogada do Vitória. Não foi. Uma pichotada, bola para dentro da área, o zagueiro ficou esperando, a bola vem, não vem, bola vem, não vem, o goleiro também saiu, bateu nele, entrou gol. Tava o Vitor Costa fora. 1-0. Aí o Inter teve que ir para cima, que estava perdendo com 2 minutos de jogo, 1-0 Vitória. Foi para cima. Só que não conseguia criar, porque o Vitória estava marcando muito bem. O primeiro tempo do Vitória foi melhor do que o do Inter. O Vitória marcou bem, o Inter teve chance? Teve. Só que o Inter era um time torto, só jogava pelo lado direito, não jogava pelo lado esquerdo nunca. Por quê? Porque o Potker
precisa de um certo espaço para dar drible. E ele não tinha esse espaço. O drible dele é longo, não é um drible curto. Então ele ia aparecer pouco. E o Nico, pelo lado direito, também não estava conseguindo aparecer muito. O Nico aparece mais quando joga o Patrick, que o Patrick vem de infiltração. Então ele acaba aparecendo mais. Com o D'Alessandro caindo pelo lado direito ali também, o Nico ficou meio encaixotado, estava errando muito passe, errando muita bola, aparecendo muito pouco. Ou seja, os dois jogadores, Nico e Patrick, apareceram muito pouco. O D'Alessandro tentava criar, mas os jogadores estavam acostumados com o jogo mais de força do Patrick. O Patrick não tem mais habilidade que o D'Alessandro. Não, nem de longe. Nem de longe. Só que o ritmo com o D'Alessandro cai, porque ele cadencia um pouco o jogo. Mas, vou bater palma pro Odair, porque ele verificou que o time do Inter não pode viver só na base da força, porque senão vai morrer. Então, parabéns ao treinador do Inter. O que aconteceu? O Inter foi tentando, mas o Inter não estava conseguindo. Vitória, bem fechadinho. O Inter deu 2 contra-ataques para o Vitória, que se o Vitória encaixa um pouquinho mais, principalmente com camisa 10 do Vitória, que agora me fugiu o nome, se ele consegue dominar a bola, ele tinha tirado do goleiro e ia fazer o gol. Seria 2-0 para o Vitória. O Vitória, quando conseguiu tocar a bola no primeiro tempo, ele conseguiu entrar pelo meio campo, tocando a bola. Conseguia chegar pelo meio. Não estava tocando muita bola, mas quando tocava, conseguia entrar pelo meio. Ou seja, o Edenilson sem o Patrick, o Edenilson joga mal. O Edenilson foi mal hoje. Errou muito passe, muito nervoso, muito pilhado. O Patrick faz uma falta danada para o esquema e para o Edenilson. E o Inter é muito nervoso, tentando, mas errando muito passe, não conseguindo entrar, com pouca criação, por mais que o D'Alessandro tentasse de um lado para o outro, mas o Inter não precisava driblar. Tem jogadores que driblavam para poder quebrar a marcação. Ninguém conseguia fazer isso porque faltava infiltração, porque o Edenilson não fazia infiltração e nem o Dourado. Quem faz sempre isso é o Patrick. Como ele não estava. Quem estava o D'Alessandro não faz infiltração. O D'Alessandro fica flutuando pelo meio para alguém chegar. Quem tinha que fazer isso? No facão, ou era o Nico, ou era o Potker. Mas o time do Inter não foi bem. O Vitória foi bem. Marcou bem. Teve chance no contra-ataque. Poderia ter feito o segundo no contra-ataque. O Inter teve chance sim de abrir o placar. Teve. Porque pressionou, mas o time torto. Só pelo lado direito e nada pelo lado esquerdo. Outro. O time do Inter, quando pegava a bola, quase todas as bolas eram viradas para o lado direito, porque o cara era canhoto. Pum, para o lado direito, para o lado direito, para o lado direito. Então ficou difícil. O Inter ficou um time muito previsível. Tudo era pelo lado direito. E o Vitória foi marcando, fez uma boa marcação. Fez. O Vitória jogou um pouco melhor. Jogou atrás, fez logo um gol, jogou atrás, teve oportunidade, e o Inter querendo acelerar o jogo, mas não conseguia. Tava nitidamente, o time do Inter, na minha visão, estava incomodado, não é pelo um lado negativo, mas o time do Inter estava incomodado com o outro estilo de jogo, um estilo de jogo um pouco mais cadenciado. O time do Inter vem jogando na base da força há muito tempo. E o Odair está tentando mudar isso, porque ele sabe que pro final do campeonato ele vai precisar de perna, ele vai precisar segurar o jogo, cadenciar o jogo. Ele sabe disso. Então ele está mudando. E bate o palma pro Odair de novo. E o time se sentiu incomodado com isso, que ainda não está muito encaixado. Isso vai levar um tempo para ter um time um pouquinho mais encaixado. Ele poderia ter começado com o D'Alessandro ou com o Camilo, ele começou com o D'Alessandro. Mas no primeiro tempo o Inter não fez um bom jogo e o Vitória foi melhor. Vou falar, o Inter teve, se caprichasse um pouquinho mais, de repente tinha chance ali de fazer o gol. No segundo tempo, não, foi ataque contra a defesa. O Inter foi todo para cima, adiantou a sua linha, começou a trabalhar pelo lado direito e pelo lado esquerdo, só que o Potker continuou sumido, porque não tinha espaço para ele, não tinha espaço. E o Inter tentando entrar, chutando de fora da área, cruzamento, bola aérea.
O time do Vitória, pô, tecnicamente a parte de trás horrorosa. Não conseguia dar um passe. O Inter sufocando, não deixava o Vitória jogar de jeito nenhum. O Vitória, quando pegava a bola, não conseguia dar 3 passes, 4 passes, era bicão e toda a bola recuperando. Sensacional o Inter. Sensacional o Inter no segundo tempo. E como é que saiu o gol? O gol saiu numa pressão do Inter, onde o Vitória recuperou a bola e o jogador do Vitória não soube o que fazer. 2 jogadores pressionando, se ele dá um bico para fora, o time do Vitória ia voltar todo, ia continuar a bola com o Inter, mas não ia ser de surpresa. Perdeu a bola, tentou um drible, perdeu. Já tinha acontecido isso outras vezes, pelo menos umas 4 vezes o jogador do Vitória perdeu a bola tentando driblar no meio de campo. Já era para ter tomado o gol antes, mas um pouco de ansiedade, um pouco de afobação do time do Inter não conseguiu concluir em gol. Colocando bola dentro da área, o goleiro saindo bem, fazendo defesa, a defesa tirando de qualquer maneira, bico para lá, bico para cá. Mas o Inter em cima, só em cima. Já merecia ter feito o gol, até que saiu o gol do Inter. Recuperou a bola, cruzamento, Damião subiu o mato, que os 2 zagueiros, cabeceou, estilo Damião, 1-1. Merecido. A partir daí, o Inter foi mais para cima. O Odair, muito inteligente, fez uma mudança crucial. Ele tirou o Potker. Mas não botou um jogador aberto pela ponta de velocidade. Ele botou um cara de criação, porque ele viu que o Potker não conseguia jogar, porque não tinha espaço, ele precisa de espaço. Colocou o Camilo. Abriu um pouquinho do Alessandro, colocou o Camilo mais pelo meio, ali, para o quê? Para ter mais criação, porque o Inter precisava de posse de bola, não precisava de correria, precisava de posse de bola. Isso é o treinador enxergando o jogo. Então o Inter fez esse gol, teve a chance com o Camilo, que o Camilo fez o gol, teve uma chance com o Nico Lopes, que depois ele tirou o Damião, que sentiu, botou o Nico Lopes por dentro ali, teve uma chance que o Camilo acho que entrou um pouquinho impedido, ou seja, teve umas 3 ou 4 chances de fazer o gol. 2 até entraram que foram anuladas, uma bem anulada e a outra não. Porém, a outra não vou falar de novo. É uma questão de interpretação, porque foi um lance muito rápido e ali a gente não pode nem culpar, no caso, por bandeirinha. Era um critério de interpretação. Mas o Inter merecia fazer o segundo. Porque o Vitória não conseguia sair de trás, era só bicão, jogadores irresponsavelmente e com a falta de habilidade medonha não conseguia dar um toque. E ainda tentavam driblar no meio de campo. Pô, aonde o Inter recupera a bola para contra-ataque é no meio de campo. Aí os jogadores do Vitória tentando fazer. Então o Inter muito melhor no segundo tempo. O Inter do primeiro tempo, esquece, mas no segundo tempo, em cima, aí aconteceu o pênalti. Um erro não justifica o outro. Não foi pênalti. Meu amigo torcedor do Colorado, sei que você está feliz, mas vamos ser justos, não foi. E aquele papinho, mas o gol do Camilo, vou falar de novo, um erro não justifica o outro. O Inter merecia ganhar sim. Merecia ganhar até de mais de 2-1. Devia ser uns 3 ou 4-1 para o Inter. Pelo segundo tempo que o Inter fez. Mas um erro não justifica o outro. Aí eu sei que alguns vão falar, pô, mas aí os deuses do futebol deram ajuda, porque o Inter não merecia empatar, o Inter merecia ganhar. Pode ser, mas a gente está falando aqui de terra, tá? Terra sem os deuses. Estamos falando de terra do que aconteceu. O Alessandro foi lá, bateu o pênalti, 2-1. Merecida a vitória do Inter? Muito merecido. O Vitória foi um pouco melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi um massacre. Só deu o Inter. O Vitória não conseguiu fazer nada. Apesar do Vitória, depois de ter conseguido dar uns 2 ou 3 ataquezinhos, que poderia até ter complicado a vida do Internacional. Mas o Inter teve mais chance. No segundo tempo teve chance. Teve aí 2 bolas que entrou. Que as 2 foram anuladas. Mas uma foi mal anulada, mas vou repetir.
tá naquela margem de erro, tá? Como toma o negócio de bope, tava naquela margem de erro. O do pênalti não tinha margem de erro nenhuma, não foi, o cara tava fora da área. Mas, se meus amigos colorados quiserem levar pelo lado os deuses do futebol, aí eu concordo. Os deuses do futebol ajudaram o Inter e merecidamente o Inter ganhou. Merecidamente o Inter ganhou, tá? Então, não vem chegar aqui no canal, pô, tu tá menosprezando. Não tô. O Inter venceu porque jogou mais. Massacrou no segundo tempo. A gente tá falando de fatos. Mas por justiça. Então vamos lá. Por justiça, mesmo com o juiz atrapalhando, que poderia ter atrapalhado o Inter, e agora, meu amigo, torcedor do Colorado, você estaria aqui, pé da vida, falando, pô, ele anulou o gol do Camilo, juiz ladrão. Eu sei que o torcedor do Inter não vai falar que o juiz atrapalhou, mas atrapalhou, meu amigo. Atrapalhou sim. Atrapalhou tanto o Inter quanto o Vitória. Que ele poderia ter dado o gol logo, de repente, ali no critério do Camilo. Tiraria um sufoco, tá? E não teria esse problema todo, que depois teve briga. O tal do Jonatas que entrou depois, o tal do Jonathan Alves, não joga nada, só arruma tumulto. Joga nada. Ainda bem que é reserva. Joga nada. Aí entrou lá, não fez nada, ainda arruma tumulto. Então o Inter venceu por méritos. Parabéns ao time do Inter, que agora, né, como eu falei, é o vice-líder do Palmeiras. Agora a Inter, eu falei no jogo do Palmeiras, o problema de Inter e São Paulo não é Inter e São Paulo. O grande adversário é o Palmeiras. O grande adversário é o Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco onde pelo menos 18 jogadores, 18, tem a mesma qualidade técnica. Tudo bem que o Palmeiras está dividido na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, mas ele tem um poderio ofensivo, defensivo, de meio de campo, muito coeso. E o que isso pode fazer de diferença? Porque tanto o Palmeiras jogando um pouco mais atrás, como jogando propondo o jogo, o Palmeiras é eficiente. O time do Inter tem essa certa dificuldade quando não joga na força, quando joga na criação. O Inter ainda está tentando se adaptar a um outro tipo de jogo, que é na base do toque de bola. E vocês viram que teve dificuldade. É por isso que o grande problema não era o São Paulo. O grande problema é o Palmeiras. O Inter não pode deixar o Palmeiras se desgarrar. Porque se chegar faltando 5 rodadas, o Palmeiras estiver com 3, 4 pontos na frente, vai ficar ruim de pegar o Palmeiras, porque o elenco dele é mais homogêneo do que o dos outros times que estão embaixo. Inclusive Inter, São Paulo e Grêmio, que para mim está na briga. Eu não coloco o Flamengo na briga. Eu colocaria o Flamengo se o Flamengo tivesse psicologicamente igual a esses 4 times da frente. O time do Flamengo psicologicamente está arrasado porque a diretoria destruiu o time. Porque se o Flamengo está psicologicamente bem, o Flamengo estaria num patamar muito parecido com o do Palmeiras. Porque tem jogadores que colocariam o padrão um pouquinho para cima e muito balanceado. Só que infelizmente o Flamengo, a meu ver, apesar de matematicamente estar na briga, mas tecnicamente eu não coloco. Tecnicamente, para mim, briga do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Inter, Grêmio e São Paulo. Só. Pode mudar? Pode. Mas então, Inter ganhou merecidamente. E o Vitória, meu amigo, torcedor do Bahia. Vitória fez um bom primeiro tempo. Não pode perder oportunidade. O Vitória, depois do gol, teve mais umas 2 chances que poderia fazer o gol se ter um pouquinho mais de capricho. Teve 2 contra-ataques que ficou 3 contra 2. Se tem um pouquinho, o do Neilton, que agora lembrou, o do Neilton recebeu uma bola, ele ia ficar, caraca, se ele domina a bola, ele ia dar um tapa pro lado, ele ia tirar do goleiro, ele ia conseguir fazer o gol, quer dizer, a gente imagina, mas ele dominou mal, ou seja, teve chance o Vitória de fazer pelo menos 2-0 no primeiro tempo. Fez um e se defendeu bem. Conseguiu até tocar a bola no primeiro tempo. No segundo tempo, não.
o Vitória não pode reclamar. Vitória não conseguia dar 2 passes, jogadores infantis querendo driblar no meio de campo, o Inter pressionando, o jogador querendo driblar, não conseguia dar um passe, você via a falta de intimidade com a bola, dando bicão para tudo quanto é lado, zagueiros batendo cabeça, tirando de qualquer lado, sem a menor categoria. O gol que o Vitória tomou de empate, porra, o jogador do Vitória já tinha tomado um esporro antes, acho que foi no primeiro tempo, que ele perdeu, ou no segundo tempo, que ele perdeu uma bola no meio de campo, quase que o Inter empata. Aí foram lá, falaram com ele, para coisa e tal, mas depois disso, no segundo tempo, o Vitória ficou perdendo muito, a bola não conseguia dar um passe, mas os jogadores não se movimentavam, parece que o Vitória cansou, parece que no segundo tempo o Vitória pregou fisicamente, destruído fisicamente, que teve que correr muito atrás do time do Inter. E por isso, de querer driblar onde não se deve, perdeu a bola e tomou o gol. Sei que o torcedor do Vitória vai falar, pô, mas o Internacional ganhou com um pênalti roubado. Entendo. Vou falar a mesma coisa que eu falei pro Inter, meu amigo torcedor do Vitória. Foi roubado sim. O juiz errou sim. E muito, não foi pouco não. Mas tiveram 2 gols que foi anulado. Um muito bem anulado, do Nico. O outro, o Camilo não estava em impedimento. Aí vocês vão falar, pô, se tivesse o árbitro de vídeo, o Vitória ia perder do mesmo jeito. Porque esse gol do Camilo, o árbitro de vídeo ia falar, não, ele estava em posição legal. O juiz ia dar o gol. Seria 2-1 de qualquer maneira. Então, o Vitória perdeu e não pode reclamar. Não jogou nada no segundo tempo. Não conseguiu dar um passe no segundo tempo. Jogou nada. Ficou o tempo inteiro atrás, porque além do Inter ser muito melhor, pressionar, não deixar jogar, a falta de habilidade da metade do time do Vitória foi impressionante. Não conseguia sair. Então, vamos falar aí de justiça. Justiça, independente de não ter sido pênalti, que eu concordo, e não foi mesmo, hábito muito fraquinho, o Vitória perdeu. Vitória tá ali na parte de baixo da tabela, agora tem que pensar, ficar pensando aí pro Vasco não ganhar amanhã, pra Chapecoense e Ceará não ter vitória, ter empate. Se tiver empate ali, de repente, deixa eu ver se Chapecoense tiver empate. Se tiver empate... se tiver empate, Chapecoense não passa. Fica com o mesmo número de pontos do Vitória, mas não passa o Vitória. Não pode ter ganhador. Se tiver ganhador nesse jogo Chapecoense-Ceará e o Vasco ganhar, o Vitória entra na zona de abaixamento. Entra. Então ele vai ter que torcer para ter empate aí nesse jogo. O Vasco perdeu para o Paraná, pode acontecer. Chapecoense-Ceará dá empate, para ele não entrar na zona de abaixamento. Mas o Vitória jogou o primeiro tempo até consistente, mas no segundo tempo só deu Inter. Um massacre do Inter. Então, meus amigos torcedores do Colorado e meus amigos torcedores do Vitória, bom jogo, animado. O juiz atrapalhou para os dois lados. Interferiu sim no resultado, porém, o Inter merecia ganhar sim por tudo que fez. E acabou ganhando. E vou falar de novo, um erro não justifica o outro, tá? Não ter dado o gol do Camilo não justifica o erro que ele fez com o pênalti. Se o do pênalti fosse uma questão de interpretação, eu até entendi. Não foi. Ele estava fora da área. Ele dá 2 passos para fora da área e pula. Então, era muito nítido. Muito nítido. Nessa hora, o árbitro de vídeo fazia falta, porque aí ia colocar justiça. Eu não estaria falando aqui. Eu ia estar falando, não, o gol do Camilo foi legal, o árbitro de vídeo ajudou, deu o gol do Camilo e não deu o pênalti porque realmente não foi. O árbitro de vídeo fez falta. Mas entenda, meu amigo colorado, o Inter jogou mais e mereceu ganhar sim. Então, parabéns ao Internacional, vice-líder com o mesmo número de pontos do Palmeiras. E eu vou falar, não deixe o Palmeiras abrir. Se deixar o Palmeiras abrir, vai ficar complicado de pegar. Pelo que eu expliquei aqui. Então curtam, compartilhe, curtam, dê seu like. Torcedor do Inter, eu fiz o vídeo
do pós-jogo do Grêmio, do jogo do Grêmio, que o Grêmio ganhou do Fluminense. Ó, os torcedores do Grêmio viram mais de 2.000 vezes o nosso vídeo, mais de 2.000 vezes. Você, torcedor do Colorado, vai querer que o Grêmio, no nosso canal aqui, tenha mais participação? Então, meu amigo Colorado, fale a sua participação também. Vai lá, essa disputa aí, Grêmio e Internacional, porque por quem visualiza mais, para quem dá mais like no nosso canal, é uma boa competição, uma competição sadia, sem briga, sem ofensa, mas uma competição sadia. Por quê? Os maiores likes, as maiores visualizações do canal Resenha com Magalhães é de Grêmio e Internacional. Então eu agradeço ao povo do Sul, agradeço, obrigado de coração, ó, de coração ao povo do Sul, tanto do Grêmio quanto do Internacional. Agora é a sua vez, torcedor colorado e torcedor do Vitória também que está triste. Ajude aí o canal a crescer e compartilha, vê o vídeo. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau!